você abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Amós, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Livro do profeta Amós, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Se você não conseguiu encontrar, também está sendo projetado aqui no telão, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor: ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Oremos. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, este momento onde a Tua palavra foi lida e agora será proclamada, que ela possa gerar vida nos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa me usar para transmitir aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo. Abençoa-nos nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Quem esteve aqui na semana passada? Domingo passado? Domingo passado nós falamos sobre o quê? Muito bem. Um de cada vez, por favor, senão eu não entendo. Alguém já está lembrando aí. Domingo passado nós falamos sobre o quê? Expectativas. E falamos que expectativas que não se concretizam, elas se tornam expectativas, quem lembra? Frustradas. E expectativas frustradas geram pessoas igualmente frustradas. E pessoas frustradas, elas são infrutíferas. Por isso, nós temos que entender que o cristão, ele vive não para que as suas expectativas sejam realizadas, mas para realizar as expectativas de quem? Você entende isso? Se nós entendermos que nós não vivemos para que Deus cumpra as nossas expectativas, mas pelo contrário, se a nossa vida for para cumprir as expectativas de Deus, nós nunca ficaremos frustrados e nunca ficaremos infrutíferos. Isso foi o que nós falamos domingo passado. Hoje eu quero falar sobre acordo. Qual o assunto de hoje? Guardou? Qual o assunto de hoje? Acordo. Deus está falando aqui através do profeta Amós. Coloque no versículo 3, por favor. E é interessante como este versículo, ele é muito usado para casamento, porque ele também encaixa, mas na verdade, Deus está chamando aqui o seu povo a uma reflexão. Ele está fazendo uma pergunta através do profeta Amós. Para quem Deus está perguntando aqui? A pergunta é: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Para quem é essa pergunta? Muito bem. O profeta Amós está escrevendo para quem? Para que povo? O povo de Israel. Então esta pergunta é para quem? Para o povo de Israel. O que é que Deus está perguntando ao seu povo? Será que dois andarão juntos se não estiverem
O que Deus quer dizer com isso? Deus está fazendo essa pergunta para quem? Para o seu povo. E Ele está fazendo qual pergunta? Será que dois andarão juntos se não estiverem? O que você acha que Deus está querendo falar para o seu povo? Meu povo, povo de Israel, se nós não estivermos em acordo, poderemos andar juntos? Se o povo de Deus não estiver alinhado com o que Deus quer, Deus não pode andar com o seu povo. Em suma, é isso que Deus está querendo que o seu povo entenda. Eu e vocês, Deus está falando para o seu povo, eu e vocês não poderemos andar juntos se nós não estivermos de... Agora preste atenção, de quem é a vontade que precisa ser mudada? Deus está fazendo uma pergunta para o seu povo. Andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo? E em outras palavras, Deus está dizendo, se nós não estivermos de acordo, nós não vamos poder andar juntos. Agora, se uma das duas vontades precisa ser mudada para que haja acordo, qual a vontade que tem que ser mudada? A de Deus ou a do povo? Então nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Acordo significa a ação de acordar, entrar em concordância, ou seja, fazer um acordo. A palavra acordo por si só, ela traz uma ação. Eu não posso falar de acordo e ficar só na teoria. Tanto é que você vê ao longo da história, muitos chefes de Estado que sentaram à mesa para negociar acordos de quê? De paz. Estamos vendo agora uma outra negociação, dentre tantas outras que nós já vimos. Então, os chefes de Estado, eles se reúnem para fechar um acordo de paz. Porém, a palavra acordo, ela traz por si só a obrigação de ação. Não adianta sentar e falar de acordo e fechar os termos de acordo se ele não for levado adiante. Tem que haver uma ação. Então, acordo é a ação de acordar, é entrar em concordância, é agir, é fazer alguma coisa. Então, quando Deus pergunta, será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Para que nós possamos andar com Deus e para que Deus ande conosco, nós vamos precisar nos mexer. Você entende isso? Se nós ficarmos parados, tratando desse assunto apenas na teoria, alguma coisa vai acontecer? Não. Alguma coisa vai mudar? Obviamente que não. Agora, para que haja acordo, não necessariamente deverá haver igualdade de pensamentos, mas harmonia de pensamentos. Porque, meus irmãos, nós somos pessoas diferentes, criados de maneira diferente, com pensamentos e ideias diferentes, mas nós estamos unidos debaixo do mesmo propósito. Então, quando nós estamos unidos debaixo do mesmo propósito, nossos pensamentos, eles entram em harmonia. É como uma banda, por exemplo. Nós temos aqui o teclado, nós temos aqui violão, guitarra, bateria, né, e as vozes. Se cada um quiser cantar a música num tom diferente, o que vai acontecer? Eu vou tocar a música em dó, né? Quem está no teclado hoje é Natan, né? Natan vai para o teclado, uma música em dó. Aí o Thierry, que está na guitarra, toca a música em ré. Quem mais que estava? Não, o Thierry estava no violão, né? Guilherme estava na guitarra. Não, eu quero mi. Misericórdia. Não se encontra. Por quê? Porque a harmonia é isso, são pessoas diferentes, debaixo de um mesmo propósito. A gente quer tocar uma música, então se a gente quer tocar uma música, eu acho que é melhor tocar em dó, eu acho que é melhor tocar em ré, eu acho que é melhor tocar em mi. Então nós temos que achar um ponto em comum para que a música saia. Isso é acordo, isso é concordância, isto é harmonia. Então tem que sair do campo da teoria e entrar no campo da prática.
E aí Amós, ele começa lembrando que Israel desfruta de um relacionamento único com Deus. Versículo 1. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da onde? Ou seja, Amós começa a lembrar, e nos capítulos anteriores também, que o povo de Israel, eles tinham um relacionamento especial com Deus. Eles não eram um povo qualquer. Eles não viram coisas comuns. Para que o povo fosse tirado da terra do Egito, o que precisou acontecer? Quem lembra? Acho que o café da manhã pesou, né, irmãos? Tá todo mundo assim, pastor, eu estou meio assim, comi tanto, ainda estou pensando ainda no que eu comi. Para que o povo saísse do Egito, o que teve que acontecer? Deus teve que ferir o Egito. E como Deus feriu o Egito? Através das 10 pragas. Aquilo foi algo sobrenatural, porque as pragas atingiam os egípcios, mas não atingiam quem? O povo de Deus. Depois o povo viu o mar se abrir, e eles passaram em terra seca. Depois eles viram águas amargas se tornarem águas doces. Depois eles viram uma batalha contra os amalequitas, se eu não me engano. A primeira batalha, depois que eles saíram do Egito, onde Moisés estava lá com os braços erguidos e o povo ganhando a batalha, e quando ele cansava e os braços arriavam, o povo perdia, e 2 homens de confiança foram lá ao seu lado, Arão e Ur, e colocaram ele sentado numa pedra e seguraram os seus braços o dia inteiro, e por conta daquilo a batalha foi vencida em nome do Senhor, amém? Então, eles viram coisas extraordinárias, e Amós está lembrando: vocês não são um povo qualquer, e vocês não servem a um povo qualquer. O Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. Nós estamos num relacionamento sério, usando a linguagem das redes sociais hoje, né? Nós estamos num relacionamento sério com Deus Todo-Poderoso. Isso não é pouca coisa, isso não é coisa qualquer, isso não pode ser levado de qualquer maneira. Porque Deus, Ele nos ama, mas Ele também tem expectativas, Ele espera algo de nós. E Amós então começa a dizer que o povo estava errando. Amós começa a dizer que alguma coisa estava errada. Ele diz: ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês. Amós estava se lembrando, Amós estava sendo lembrado por Deus que alguma coisa estava errada. Por quê? Porque Deus tirou o povo do Egito e deu ao povo o quê? Leis e mandamentos. E ele disse: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês não me obedecerem, as minhas bênçãos não vão alcançar vocês. Deuteronômio 28. As bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. E todas as vezes que o povo de Israel desobedecia, Deus, ainda num ato de amor e misericórdia, Ele vinha e levantava um profeta para dizer: olha, vocês estão errados, corrijam o rumo para que o meu juízo não pese sobre vocês. E é isso que estava acontecendo aqui. Deus estava dizendo: olha, tem alguma coisa errada. E preste atenção, Deus não trata o povo dele de maneira diferente. Olha o que o versículo 1 diz: ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel. Contra quem? Contra quem? Toda a família. Quando se trata do povo de Deus, Deus trata todo mundo da mesma forma ou maneira. As bênçãos e os juízos são compartilhados por todos. Não, eu vou abençoar essas 3 tribos aqui,
tá certo? Mas essas outras tribos aqui, eu vou pesar a minha mão. Deus não fazia isso. Ou ele abençoava as 12, ou ele lançava juízo sobre as 12. Né? Eu lembro que quando Josué foi tomar Jericó, havia uma ordem clara de Deus, que todo o espólio de Jericó deveria ser levado para onde? Quem lembra? Muito bem, vocês hoje estão afiados, estão de parabéns. Todo o espólio de Jericó deveria ser levado para onde? Para o tabernáculo. Todo o espólio de Jericó deveria ser levado para onde? Viu como é que vocês sabem? Tinha que ser apresentado a Deus, porque era primícia, era do Senhor. Mas teve um homem espertinho que resolveu pegar para ele. Lembra do nome dele? Acã. Qual era o nome do homem? Viu? Vocês estão afiados hoje. Acã foi lá e tocou naquilo que não era dele. Aí veio a segunda batalha. Primeira batalha contra Jericó, a segunda batalha contra a cidade de Ai, uma cidade muito menor, com um exército muito menor, e a palavra de Deus diz que o exército do Senhor foi derrotado de maneira vergonhosa. Agora deixa eu perguntar ao Senhor, deixa eu perguntar a você, esses homens que foram lutar em Ai, eles tocaram em alguma coisa de Jericó? Sim ou não? Não. Mas eles sofreram por conta do pecado de quem? De Acã. Então, quando há pecado no meio do povo de Deus, todo o povo de Deus é tratado igual, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos e Deus corrige a todos. Deus trata o povo dele assim. Então nós precisamos entender que Amós está falando algo importante. Toda a família, nós somos uma família, nós somos um corpo e precisamos aprender a agir dessa forma. Posso ouvir um amém? O que acontece com um é compartilhado por todo mundo, para o bem ou para o mal. Então grande é a nossa responsabilidade no meio do povo de Deus. Porque o que eu faço, preste atenção no que eu vou te dizer agora, o que eu faço diante de Deus não impacta só a minha vida, o que você faz diante de Deus não impacta só a sua vida, mas impacta toda a igreja, toda a congregação. Isso deveria trazer sobre nós grande responsabilidade. Isso por si só, se eu terminar essa pregação aqui, isso por si só já deveria falar muito aos nossos corações. Posso ouvir um amém? Mas vamos continuar, versículo 2. Então a primeira coisa que Amós disse: vocês são uma família. Toda a família de Deus, vocês precisam tomar cuidado com as coisas que vocês fazem. Segunda coisa: de todas as famílias da terra, somente a vocês de todas as pessoas que haviam sobre a face da terra, Deus só escolheu quantas nações? Uma, e era o povo de Israel. E preste atenção, esse escolhi, esse verbo, de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Este verbo, ele era muito usado também para falar sobre a intimidade do casamento. Quando você vai casar, né? Eu até já assisti um pastor falando sobre isso. Quando você vai casar, quando você é solteiro, você tem um monte de possibilidades, não é verdade? Mas quando você casa, você escolhe quantas? Está na dúvida, gente? Eu fiquei até preocupado agora. Quando você é solteiro, você tem um monte de possibilidade para você escolher. Mas quando você se casa, você só vai se casar com quantas pessoas? Uma. Então você escolhe. Você escolhe. E Deus está dizendo aqui, de todas as nações, o que Deus fez? Eu escolhi vocês. Você tem ideia de quanto isto é importante?
de todas as pessoas, Deus escolheu você de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sobrenatural. Eu lembro que quando eu comecei a entender isso, eu comecei a olhar para trás e pensar no que tinha acontecido na minha vida antes de conhecer a Deus, e eu comecei a ver de quantas coisas o Senhor tinha me livrado até o dia que eu o conheci, porque Ele já me conhecia, eu é que ainda não tinha conhecido. Isso é importante dizer. Você pode ter passado uma parte da sua vida sem ter conhecido a Jesus, mas Jesus te conhece desde antes do seu nascimento. E Ele escolheu você de uma maneira sobrenatural. Então, o que Deus está querendo dizer aqui através do profeta Amós é o seguinte: primeiro, no versículo 1, nós somos uma família. O que acontece com um impacta na vida de todos. Segundo, nós temos um relacionamento sério com Deus como um casamento. Você pode trair a sua esposa? Está na dúvida, irmão? Fica não. Você pode trair a sua esposa? A Bíblia diz que a traição é o quê? É pecado. Você pode trair o seu esposo? É pecado. Mas por que você não vai trair o seu esposo ou a sua esposa? Só porque é pecado? Eu lembro que José, quando foi tentado pela esposa de Potifar, a resposta dele foi: eu não posso trair o meu Deus. Então, não se trata apenas de trair uma pessoa, mas quando a gente casa, a gente tem Deus como testemunha. E nesse relacionamento, Deus está presente. Então, quando há uma traição, o que acontece? Você também está traindo o próprio Deus. Então, Deus está dizendo: eu escolhi vocês, nós estamos num relacionamento sério com Deus. Eu posso trair a Deus? Não. Então o Senhor está dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu punirei vocês por todas as suas iniquidades. Deus estava dizendo: vocês erraram, eu chamei vocês, eu escolhi vocês, eu livrei vocês e vocês me traíram. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então nós precisamos ter cuidado. Nós estamos num casamento com Deus. Você está dizendo: pastor, eu sou solteiro, eu sou solteira, eu sou viúvo ou viúva. Perante os homens você pode até ser, mas diante de Deus você está num relacionamento sério, e muito sério, por sinal, que não pode ser quebrado ao seu bel prazer. Então, versículo 1, nós somos uma família. O que acontece com um impacta todos. Segundo, somente a vocês eu escolhi. Nós somos o povo escolhido de Deus, e nós precisamos levar isso muito a sério. Terceiro, versículo 3: andarão dois juntos, se eles não estiverem de quê? Duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo, sim ou não? Sim ou não? Deixa-me demonstrar para você. Vem cá, Alan. Hoje eu vou pegar o Alan. Fica aqui do meu lado, por favor. Dá o braço aqui. Fica tranquilo que eu não vou tomar o lugar dela, não. Preste atenção. Eu e Alan somos irmãos em Cristo há muitos anos. Nos conhecemos há muito tempo. Já conversamos, temos ideias iguais, ideias parecidas.
Obviamente discordamos de algumas coisas, isso é normal. Mas aqui nesse momento, nós estamos o quê? Juntos ou separados? Estamos juntos. Agora deixe-me te explicar uma coisa. O que o texto está dizendo? Qual é a pergunta que Deus está fazendo para o seu povo? Andarão juntos, se não estiverem o quê? Nós estamos andando ou estamos parados? Ficar juntos, parado é fácil. Se eu não pedir para o Alan sentar, eu vou acabar a pregação, ele vai ficar aqui do meu lado de braço dado. Sem graça, coitado. Já que Alan tira isso de letra, por isso que eu chamei ele. Ficar parado junto é fácil. Agora quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Eu vou dizer agora, Alan, vamos caminhar? Vamos lá? Vamos. Faz força, pode fazer. Saímos do lugar? Saímos do lugar? Mas nós não estamos juntos? Não estamos juntos, Alan? Aqui, ó, estamos de braço dado, vamos de novo, vamos andar, Alan. Vai lá. Não saímos do lugar, por quê? Porque ficar juntos é fácil. Andar juntos vai exigir estar debaixo do mesmo propósito. Alan quer ir para a esquerda, eu quero ir para a direita. Vamos sair do lugar? Alan, por que você quer ir para a esquerda? Porque eu quero ir na bateria. Poxa, Alan, mas eu quero ir para a direita porque eu quero ir no piano. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro na bateria, depois a gente vai no piano, pode ser? Então vamos lá. Agora vamos no piano? Estamos andando juntos? Estamos andando juntos? Por quê? Por quê? Obrigado, querido. Porque entramos em acordo. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente não entra em acordo. A gente sai falando, a gente sai dizendo, a gente sai fazendo, mas a gente não entra em acordo. Pastor, eu quero ir na bateria. Poxa lá, mas eu quero ir no piano. Então foi o seguinte, vamos primeiro na bateria e depois a gente vai no piano. Andamos ou não andamos? Não significa que nós estávamos pensando a mesma coisa. Enquanto eu e Alan estávamos andando aqui, ele continuou querendo ir para onde? Para a bateria. E eu continuei querendo ir para onde? Mas nós andamos juntos, porque entramos em acordos. Dessa forma, meus irmãos, se a igreja não entrar em acordo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos entender que com propósitos diferentes, nós não caminharemos juntos, mas se nós entrarmos em acordo, nós vamos cumprir a vontade de Deus para essa igreja. Você não precisa pensar igual a mim, assim como eu não preciso pensar igual a você, mas nós precisamos entrar em acordo a respeito daquilo que Deus quer. Porque o que está para acontecer nessa igreja, porque Deus já vem trabalhando nessa igreja, se você ainda não entendeu isso, Deus já vem trabalhando nessa igreja há 6 anos. E a partir de 2025, o que Deus quer vai começar a acontecer. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entrar em acordo. Pensamos diferentes, mas vamos andar unidos, debaixo do mesmo propósito. Como faremos isso? Precisamos de pelo menos 4 coisas. Como vamos andar unidos em acordo?
precisamos de pelo menos 4 coisas. Primeiro, precisamos amar a Deus. Se você não amar a Deus, você não vai andar junto com aqueles que amam a Deus. Se você não amar a Deus, você não vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Se você não amar a Deus, a vontade dele não vai ser o alvo da sua vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos para andarmos juntos em acordo é o quê? Qual é a primeira coisa? Amar a Deus. E quem ama a Deus, coloca o reino dele em primeiro lugar. Quem ama a Deus, torna a vontade dele o alvo da sua vida. Quem ama a Deus, entende que nada é mais importante do que viver para ele. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, para andarmos juntos, não para ficarmos juntos, mas para andarmos juntos, primeira coisa, precisamos o quê? Amar a Deus. Posso ouvir um amém? A segunda coisa, precisamos amar a nossa igreja. Ah, pastor, eu amo a igreja. Deixa-me te dizer uma coisa: quem ama a igreja não ataca a igreja. Quem ama a igreja não faz nada que possa prejudicar a igreja do Senhor. Eu não entendo pessoas que dizem que amam a igreja e armam questões para atacar a igreja. Isso não é amor. Quem ama a igreja luta pela sua igreja. Posso ouvir um amém? Quem ama a igreja defende a sua igreja. Quem ama a igreja veste a camisa. Posso ouvir um amém? Não é ficar aqui, lá. Eu amo a igreja, mas está em tudo que é igreja. Não ama, não. Você precisa parar num lugar só. Vestir a camisa e trabalhar em prol do reino de Deus. Ah, pastor, mas eu sou de todas as igrejas. Não, não é. Sabe por quê? Quando você fala isso, você não é de igreja nenhuma, porque você não ajuda aqui e não ajuda em nenhum outro lugar, porque você não está presente. Você entende o que eu estou querendo dizer? Se nós amamos a igreja, nós precisamos vestir a camisa. Se você é Nova Vida da Taquara, então seja Nova Vida da Taquara. Ah, pastor, mas eu me identifico mais com a Assembleia de Deus. Então seja Assembleia de Deus, lá na Assembleia. Pastor, eu sou mais presbiteriano. Então seja presbiteriano na presbiteriana. Mas não fique pulando de galho em galho, porque você não está amando a igreja. Então, primeira coisa, precisamos amar a quem? E a segunda coisa, precisamos amar a quem? A nossa igreja. Quem ama a igreja não ataca a igreja. Quem ama a igreja não fala mal da igreja. Ah, pastor, mas a nossa igreja tem um monte de problema. Tem. E tem mais problema que você nem sabe, que eu seguro comigo. Mas eu amo essa igreja. Eu não troco esse lugar por nenhum outro lugar, porque eu amo o povo de Deus que está aqui. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, eu amo essa igreja, porque foi aqui que Deus me plantou. Problema você vai achar em qualquer igreja. A hora que você entrar numa outra igreja, você vai ser um problema que está entrando, porque nós somos seres humanos. Então, se você ama a igreja, você não ataca a igreja. Se você ama a igreja, você não fala mal da igreja. Há pessoas que vêm para o culto e quando chegam em casa, reúne a família que não é convertida na mesa para almoçar. E sabe qual é o prato do dia? Picadinho de igreja. Aí o marido que não é crente fala: aí, como é que foi a igreja? Ah, hoje cheguei lá, o ar não estava muito gelado, o pastor estava gritando, ah, a irmã fulana não falou comigo, aquela, vou nem falar o nome, aquela falsa.
Os irmãos na entrada viraram, aquele irmão não gosta de mim, ele virou a cara para mim. Sabe para quem você está falando isso? Para alguém que nunca vai querer entrar na sua igreja. E ainda mais, o seu marido ou sua esposa que não é crente, ela deve pensar assim de você: meu Deus, essa pessoa, esse meu marido, essa minha esposa é maluco ou é maluca, porque se a igreja é tão ruim, por que ela não sai de lá? Quem ama a igreja não fala mal da igreja. Quem ama a igreja respeita a liderança da igreja. Pastor, mas eu tive uma ideia. Então traga a sua ideia para nós. Mas não tente você fazer sozinho. Porque aqui nós queremos andar debaixo do mesmo propósito. Queremos que todos sejam tratados iguais. Nós precisamos parar com qualquer tentativa de criar trabalhos paralelos que não abençoam a vida da igreja. Eu tenho repetido isso já há alguns anos. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer o que Deus quer. E você pode até não acreditar em mim, mas se você perseverar, você vai ver a transformação que Deus vai operar nessa igreja. Porque se trata do que Ele quer e não do que eu quero. Então, se nós queremos andar juntos, será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Como fazemos para estar em acordo? Primeiro, precisamos amar a Deus. Segundo, precisamos amar a nossa igreja. Terceiro, precisamos amar os nossos irmãos. Quem ama o irmão não ataca o irmão. Quem ama o irmão não fala mal do irmão. Na igreja, nós precisamos ser cada vez mais acolhedores. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém. E nós não somos perfeitos, mas nós temos tentado fazer com que todos aqui tenham as mesmas oportunidades. Não existem aqui pessoas privilegiadas, nem a minha família eu peço para ser tratado com nenhum tipo de privilégio, eu só peço respeito. Respeito eu peço. Porque você não faz ideia do quanto eles sofrem por causa do chamado ministerial do marido ou do pai. A luta que eles enfrentam pelo chamado ministerial. Mas eu não peço, pode perguntar a qualquer líder de ministério aonde eles estejam trabalhando, se alguma vez eu já pedi que eles fossem tratados de forma privilegiada. Nunca. Porque nós estamos lutando para que aqui todos sejam tratados da mesma maneira. Porque todos são importantes. Então, para nós entrarmos em acordo, eu disse que nós precisamos de quantas coisas? Primeira, vou ver se você guardou. Amar a quem? A Deus. Segundo, amar a nossa igreja. Amar a nossa igreja. Terceiro, amar os nossos irmãos. Quarto e último, precisamos amar os perdidos. Enquanto você está tentando alcançar aquilo que Deus não quer para a sua vida, enquanto você está tentando ser um líder que Deus não quer que você seja, enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus não quer que você faça, sabe quem está lá fora indo para o inferno? Sabe quem está lá fora morrendo sem conhecer a Jesus? Os perdidos. E sabe qual é a missão da igreja? Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.
Quem aqui está disposto a amar os perdidos? Então precisamos entrar em acordo. Precisamos entender que nós estamos aqui neste lugar para fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, mas por que tem regras e ordem? Porque o ser humano sem regras e ordem, ele não sobrevive. Eu já fiz essa pergunta aqui. Quem é que mora em condomínio? Quem mora em condomínio? Lá pode fazer o que você quiser? Por quê? Se não vira o quê? É bagunça. Então tem regra. A quadra só abre até determinado horário, não é verdade? A piscina só funciona até determinado horário. O salão de festas até o determinado horário. Porque senão vira o quê? E você acha que na igreja seria diferente? Se não houverem algumas regras, se não houver uma liderança, o que vai acontecer com a igreja? Vira bagunça. Só que o nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Sabe quem é o Senhor da confusão? Satanás. Ele é o Senhor da confusão. O nosso Deus é o Deus da paz, é o Deus da ordem. Porque quando a igreja está em ordem, a igreja olha para o lugar certo. E sabe para onde a igreja tem que olhar? Em primeiro lugar para Deus, e em segundo lugar para os perdidos. Nós precisamos, irmãos, nos unir para ganhar almas para Cristo Jesus. Nós precisamos estar unidos para avançarmos e proclamarmos as boas novas de salvação. E sabia que do lado de onde você mora, o seu vizinho talvez não conheça Jesus Cristo? Você sabia disso? E o que nós temos feito para levar o Evangelho para ele? Eu quero dizer para você que esse ano Deus está nos dando estratégias e que nós vamos colocá-las em prática. Eu ainda não vou compartilhar por agora. Nós estamos trabalhando, nós estamos formatando o processo. E vai chegar a hora que eu vou trazer para a igreja o projeto de 2025. Mas ele já está em andamento. E já está dando frutos. E nós vamos voltar a olhar para fora e alcançarmos os perdidos. Porque essa é a vontade do nosso Deus. Ele não quer que a gente fique aqui inflando, inchando de conhecimento e sabedoria. É claro que nós precisamos conhecer mais a Deus, amém? Mas para que conhecer mais, se não for para falar de Jesus para o perdido? Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que uma igreja pode andar junta se ela não estiver de acordo? Eu quero te fazer uma pergunta, concluindo esta mensagem. Você deseja fazer parte desse movimento que vem de Deus? Sim ou não? Então se junte a nós. Vamos andar juntos. Vamos andar em acordo. Vamos viver este novo tempo na nossa igreja. Mas para isso, precisamos caminhar na mesma direção. Precisamos deixar de lado as nossas vontades. Precisamos deixar de lado as nossas diferenças. Precisamos entender aquilo que Deus quer para nós. E Deus quer que essa igreja volte a ser uma igreja frutífera. Eu disse aqui na pregação do culto da virada. E ao longo do ano você vai me ver voltando nessa pregação algumas vezes. A nossa igreja hoje é como uma árvore podada. Como é que fica uma árvore podada? Como é que fica uma árvore podada? Fica linda, né, irmãos? Frondosa, maravilhosa, né? Como é que fica uma árvore podada? Fica feinha, esmirradinha.
uns galinhos, umas folhinhas aqui e ali. Mas a poda, ela tem um propósito. E qual é o propósito? Frutificar. Deixa-me te dizer uma coisa. Se você estiver disposto a andar em acordo, você vai ver que Deus vai tornar essa igreja uma igreja grandemente frutífera. Porque isso não depende de mim. Essa é a vontade de Deus. A gente só colabora. Eu aprendi que a gente tem que entender qual é a vontade de Deus e colaborar com ela. Porque ela vai acontecer. Independente do que a gente quer. Então é mais fácil você colaborar com ela do que você ficar brigando com ela. Porque Jonas tentou brigar com a vontade de Deus, não tentou? Jonas, vai para Nínive. Ele fez o quê? Sim, Senhor. Pegou o navio para onde? Para Tarsis. Foi ou não foi? Deus mandou ele para Nínive. E ele pegou o navio para onde? Para Tarsis. Onde ele foi parar? Depois da barriga do peixe, onde ele foi parar? Em Nínive. Se ele tivesse pego o navio direto para Nínive, ele ia parar na barriga do peixe? Ele ia sofrer o que ele sofreu? Não. E a vontade de Deus não prevaleceu? Então tem gente brigando com Deus. Você vai parar na barriga do peixe, irmão. Que isso, pastor? Então para de brigar com Deus. Entenda qual é a vontade do Senhor e colabore com ela. Entenda aquilo que Deus quer e se renda, para que você possa cumprir da melhor maneira, porque Deus vai fazer o que Ele quer, como fez na vida de Jonas. Você vai para Nínive e ele foi para Nínive. Tinha duas formas de chegar a Nínive. Jonas escolheu o caminho mais longo. Eu quero chegar pelo caminho normal. E o caminho normal é o caminho da obediência. O caminho normal é o caminho de colaborar com a vontade de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer para você nessa manhã, vamos andar em acordo. Vamos andar juntos. Não ficarmos parados juntos, mas vamos andar juntos. Mas para andarmos juntos, precisamos entrar em acordo. Precisamos andar em harmonia. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem para essa igreja. E você faz parte. Você faz parte dos planos de Deus para essa igreja. Para isso você precisa apenas se render. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer um convite a você. Pode vir aqui o Gatti para a gente fazer um louvor. Eu quero fazer um convite a você nessa manhã. Talvez hajam coisas dentro de você que estejam mal resolvidas. Situações que precisam ser tratadas. E não há lugar melhor para tratar dessas questões do que no altar. Vamos cantar aquele louvor, Recebi um Novo Coração do Pai. E enquanto nós cantamos, eu quero fazer a você um convite. Se você quer um coração regenerado, se você quer um coração transformado, se você deseja deixar as diferenças de lado, se você deseja caminhar sem este peso no seu coração, eu quero fazer um convite a você para você sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. Para que nós possamos estar alinhados debaixo do mesmo propósito. Não há como andarmos sem acordo, não há como andarmos sem concordância. Pode vir, se você sentir no seu coração
Pode sair do seu lugar, pode chegar aqui à frente. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Se quiser ficar em pé, fique em pé. Mas saia do seu lugar. Pastor, eu quero andar em concordância com Deus. Eu quero andar em concordância com esta igreja. Eu quero andar em concordância com a liderança dessa igreja. Saia do seu lugar. Vamos rasgar o nosso coração diante de Deus nessa manhã, deixando no altar tudo o que precisa ficar no altar. Para que Deus possa operar este milagre, para que as nossas vidas sejam transformadas de uma maneira que a gente possa seguir adiante. Aleluia. Saia do seu lugar. Está saindo o violão, não? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Nós cantamos, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu sei que tem mais gente querendo vir. Há uma luta espiritual acontecendo neste momento. Há uma batalha que não quer que você entre em acordo com Deus e com a igreja. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, vamos jogar isso por terra hoje, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e vem até o altar do Senhor. Aleluia, somos corpo, somos corpo, totalmente ligados, unidos, aleluia, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a glória do Senhor. Oh, aleluia. Eu preciso de ti, eu preciso de ti, precioso és para mim. Glória a Deus. Recaraba choriantarabaraca lavaceriala, riandarare calava choriantarabaraba suricaraba. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui no altar nessa manhã, Pai, porque o Senhor está passando essa igreja limpa, ó Deus. O Senhor está transformando vidas, o Senhor está transformando, Senhor, corações, o Senhor está transformando histórias nessa manhã, Pai. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa a tua igreja, que nós possamos andar juntos em acordo contigo e com os nossos irmãos uns com os outros, que nós possamos andar debaixo do mesmo propósito, Senhor. Transforma-nos, ó Deus, segundo a tua vontade nesta manhã. Transforma-nos segundo o teu querer, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, deixar de lado tudo aquilo que nos divide para andarmos unidos na tua presença, Pai. Oh, aleluia.
espírito maligno, ó Deus, que caia por terra, Senhor, toda seta de Satanás. Ele não tem lugar nessa igreja, meu Pai. O trono da taquara é teu, Senhor. O trono da taquara pertence a Jesus Cristo. Aleluia! Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforma-nos, Senhor, para a tua glória, para a tua vontade, segundo o teu propósito, segundo o teu querer, ó Pai. Que nós possamos cumprir a tua vontade neste lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias, glórias e glórias, glórias, glórias e glórias ao teu santo nome. Fecha, Senhor, as brechas, ó Pai. Fecha, Senhor, as brechas por onde Satanás tem tentado entrar, ó Pai. Senhor, faz cessar as distrações, ó Deus. Faz cessar tudo aquilo que tem nos distraído, que tem nos feito olhar para outro lugar, senão para Ti e senão para os perdidos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para o alto e dependermos de Ti, Senhor. Senhor, que todo espírito de divisão caia por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa semear neste lugar um espírito de união, de unidade, de paz e de amor, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glórias a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Abençoa o Teu povo nesta manhã, ó Deus. Que o Senhor possa agir. Que o Senhor possa tratar. Que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa sarar, que o Senhor possa limpar, ó Deus, segundo a tua vontade. Eu entrego, Senhor, esta igreja e este povo nas tuas mãos. Essa igreja te pertence, ó Pai, e eu me submeto ao teu governo. Eu me submeto, Senhor, como pastor dessa igreja, eu me submeto à tua autoridade, Jesus. Eu me submeto ao teu governo, eu me submeto ao teu reinado, Senhor. Cumpra nesta igreja a tua vontade. Cumpre, Senhor, em nossas vidas a tua vontade, Senhor. Faz de nós verdadeiros adoradores, ó Pai. Louvado e bendito seja o teu nome para todos sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O diabo não pode prevalecer, mas ele vive tentando criar brechas. Ele não pode prevalecer, mas ele pode criar brechas. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, vamos fechar as brechas. Vamos fechar as brechas. Essa igreja é a sua igreja. Essa igreja é a sua igreja. Se alguém algum dia falar mal dela, defenda, porque você vai estar defendendo a igreja do Senhor. Defenda a sua igreja, defenda o seu povo, porque se você faz parte dessa família, este povo é o seu povo também. Nós precisamos fechar as brechas.
Nós precisamos olhar para os céus. Nós precisamos amar a Deus a cada dia mais, porque Deus está nos transformando. Ele está tratando de uma igreja inteira, porque Ele tem planos, Ele tem propósitos. Mas pastor, eu faço parte disso? Claro que faz. Se Deus permitir, nós vamos falar no domingo que vem sobre qual o nosso papel nos planos de Deus. Todo mundo tem um papel, todo mundo tem um lugar, todo mundo tem um propósito. E se Deus permitir, falaremos disso. Se Ele quiser falar outra coisa, Ele vai dizer outra coisa, mas por enquanto é isso que está planejado para a semana que vem. Todos nós temos um papel no reino de Deus. Se você olhar a Bíblia inteira, pessoas serviram aos propósitos de Deus. Você lembra daquela mulher samaritana, desprezada pela cidade, por ser uma mulher que tinha vários maridos, ia trocando de marido toda hora. Ela tinha que vir ao poço, fora do horário, porque era costume das mulheres pegarem água, e as mulheres vinham ao poço de manhã cedo, enquanto estava fresco. Mas aquela mulher samaritana, ela vinha ao poço que horas? Meio-dia, porque ela era desprezada, ela era marginalizada, ela era rejeitada pela cidade. Mas quando chegou a hora de Jesus ganhar aquela cidade, quem foi o instrumento de Deus? Quem foi o instrumento de Deus para ganhar aquela cidade? Aquela mulher desprezada, rejeitada pelos homens, mas nunca por Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus fala com ela, ela traz várias pessoas da cidade até Jesus. Você não está esquecido, você não está esquecida. Se Deus ainda não começou a agir através de você, é porque Ele ainda está agindo em você. É porque Ele ainda está tratando de coisas que precisam ser mudadas, para que você se torne um instrumento de Deus. Davi, antes de ser rei, ele era pastor. Antes de lutar contra o gigante, ele lutou contra a urso e contra o leão. Talvez você não entenda as batalhas que você tem enfrentado, mas Davi não enfrentou direto o gigante, ele foi sendo preparado. Primeiro a ursa, depois o leão, depois o gigante. Primeiro o pastor, depois o guerreiro, depois o rei. Tem gente que quer ser rei, mas não quer ser pastor nem guerreiro. Tem gente que quer lutar contra o gigante, mas não quer lutar contra o urso e contra o leão. Deus não queima etapas. Você pode dizer amém? Deus não queima etapas. Deus tem processos muito bem definidos, e nós temos que respeitar cada etapa da nossa jornada, porque cada etapa da nossa vida nos prepara para a próxima fase. Deus está preparando você para a próxima fase dessa igreja. Pai querido, Pai amado, leva-nos agora, Senhor, em paz. Dá-nos uma tarde abençoada na Tua presença, que possamos estar de volta logo mais à Tua casa, Senhor.
para cumprir a tua vontade e o teu querer, para que a tua palavra seja proclamada novamente e vidas sejam alcançadas, ó Deus. Pai querido, transforma essa igreja conforme a tua vontade e o teu querer. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, pois tu és o Senhor dessa igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Uma tarde abençoada. Em nome de Jesus. E os diáconos vão estar aqui à frente, orando pelos enfermos e ungindo com óleo, em nome de Jesus.